Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Então, esse vídeo hoje tem a finalidade da gente fazer a facilitação da primeira lição da nossa retomada das primeiras lições, né, dos primeiros momentos, né, da nossa escola bíblica dominical virtual. E eu espero mesmo que a gente possa, conforme está dito e a título e a proposta das lições para esse trimestre, a gente ter um grande recomeço. E por quê? Porque hoje a gente vai falar de recomeçar é um grande desafio. E os dois personagens principais dessa lição de hoje é Esdra e Neemias. Eles são contemporâneos, os livros deles estão próximos, inclusive eles estão numa tarefa bastante parecida, que era de reconstruir os muros, nesse caso Neemias, e Esdra estava na incumbência de levar o povo novamente à adoração, a recomeçar, a ter a vida novamente de um povo que servia a um Deus, portanto um povo monoteísta, ou seja, que servia a um só Deus. E tendo então esse povo uma influência muito grande da Babilônia, e esse recomeço, essa retomada, essa volta a Jerusalém ia exigir bastante para esse momento, né? E se tratando de líderes como eles eram do povo, como eu disse, haveria uma demanda muito grande na mão deles. E hoje nós vamos aqui, em rápidas considerações, falar do desafio de recomeçar, levando em conta, né, que nós estamos vivendo aí a pandemia ainda, estamos aí vivendo sob os protocolos aí de cuidados quanto aos cuidados da gente estar sendo precavido quanto ao contágio do Covid-19. Mas o livro de Esdra é fonte de motivação para todos aqueles que querem recomeçar. Grandes líderes como pastores e líderes de organizações, e enfim, aqueles que têm a Bíblia como um manual de conduta e fé. Esses livros ajudam a dar uma ideia do que é um recomeço, e com as características particulares de cada um deles. E a gente precisa entender também de que Deus usa as nossas características, usa a nossa disponibilidade e aquilo que nós queremos ser e fazer no seu reino. Então vamos lá. Tanto na vida de Neemias quanto de Esdra, há característica na vida desses homens que pode muito nos nortear. Mas para um recomeço ser eficaz, a gente conseguir ter realmente sucesso naquilo que nós vamos fazer, é necessário a gente reconhecer onde erramos, ou reconhecer o erro, ou reconhecer a nossa deficiência. O povo estava no cativeiro babilônico, e a gente sabe que os erros residem, muitas vezes, quando se fala de vida cristã, reside nas práticas pecaminosas ou no distanciamento da vontade de Deus. E isso aconteceu por várias vezes, né, no povo de Israel, e todas as vezes que o povo de Israel esteve em cativeiro foi porque eles se distanciaram da vontade de Deus, da adoração a Deus. Então, atos pecaminosos levam a gente a ter uma vida infrutífera, né? Ou vamos com certeza lograr fracasso nessa vida. Mas olha, podemos notar que na vida deles dois havia um coração confesso. Outra coisa que é importante na hora do recomeço, a gente confessar. Confessar é o ato de, como já a palavra diz, de declarar e admitir, mas também o ato de deixar o erro e prosseguir numa direção contrária. Não uma volta de 360 graus, mas uma volta de 180 graus, ou seja, dar as costas
para aquilo que nós estamos fazendo de errado e se voltar para Deus. A exemplo desses dois homens, todos dois tinham um coração confesso e um coração dependente de Deus. Deus sempre usa pessoas que têm em mente a devoção e o desejo de fazer a sua vontade. Ou seja, pessoas humildes, pessoas que admitem a sua fraqueza, admitem o seu erro e estão dispostos, então, a fazer o caminho da volta. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso já está lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 6. Segunda coisa, a primeira é reconhecer onde erramos. Segunda coisa é vencer algumas frustrações. Nós, seres humanos, temos a tendência de deixar com que alguns medos, frustrações e até mesmo a acomodação venha nos impedir de fazer a mudança necessária na nossa vida. Isso também aconteceu e é um dos pontos, são 3 pontos que o autor, o pastor, como a gente falou da outra vez, o pastor Alonso Colares, que é o autor das lições, ele trouxe como exemplo, ou seja, o medo, é algo que é muito presente no ser humano. E outra coisa, o medo não é um sentimento totalmente nocivo. O medo, muitas vezes, é até uma forma de autoproteção que o ser humano tem para determinadas ocasiões da sua vida e coisas também que podem acontecer. Mas medo também pode ser na ideia de a gente não saber exatamente o que vai fazer, ou como devemos nos conduzir, ou se a coisa vai dar certo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías vai falar, por exemplo, agindo Deus, quem impedirá? Então, não tenha medo de recomeços. A gente sabe também que as frustrações, ou seja, as coisas que aconteceram no passado, que não deu certo, o que é a frustração, muitas vezes nos tira o ânimo de fazer ou de recomeçar alguma coisa na nossa vida. Na igreja, ou já que estamos falando de uma vida com Deus, com certeza a frustração nos leva a ter esse receio de uma nova tentativa. Mas é importante saber que nesse momento em que o povo está saindo da Babilônia, as frustrações, ou os sentimentos, ou o que eles viveram lá, lógico, e a gente precisa pensar também de que nem todos se deram mal na Babilônia, não. E isso a gente precisa pensar. Por que o senhor está falando isso agora? Às vezes a gente olha algumas pessoas que estão no mundo e elas não estão se dando mal naquilo que estão fazendo, mas não será o resultado favorável para ela no final, se não estiver de acordo em harmonia com a vontade de Deus. Até porque muitos não voltaram para Jerusalém, ficaram na Babilônia. Apesar de frustrações, apesar de estar num país estrangeiro, estar em cativeiro, mas encontraram lá alguma maneira favorável para as suas vidas. Mas frustração também é um sentimento que nos impede aos recomeços. E outro também, acomodação. Você já se deu conta disso? Que muitas vezes a gente se acostuma até com coisa ruim, parece brincadeira, mas o que eu quero dizer para você é que a acomodação levou alguns israelitas a permanecerem na Babilônia, a continuar cativos. Muitas vezes a gente fica acomodado no pecado, no erro, e não implementa uma mudança, um recomeço na nossa vida espiritual, num relacionamento com Deus, e de termos realmente uma vida de santidade, uma vida separada e exclusiva para Deus. Precisamos também lembrar de que nos projetos que Deus tem para nós, na nossa vida, vai incluir esses sentimentos. E aí, por quê? Outro dia mesmo eu estava falando com um membro da igreja que a gente faz umas leituras na Bíblia e outras não. Como é isso, pastor? A gente quer ler na Bíblia assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente diz assim: as nossas forças se renovarão como a da águia, nós vamos caminhar e não vamos nos cansar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não preciso temer mal algum. Agindo Deus, quem impedirá? Bem-aventurado, enfim, que Deus fará infinitamente mais. Mas Jesus fala assim: no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que nós sofreremos por causa do Evangelho.
A Bíblia diz também de que nem tudo é fácil na vida do cristão, mas se há um impossível para nós, para Deus é possível. Então a gente precisa entender de que a gente precisa fazer essas leituras e admitir sim que ter uma vida condizente com a vontade de Deus na contramão desse mundo vai nos trazer alguns cuidados e algumas dores também. Outra coisa que nós precisamos entender, e eu gosto muito de falar na igreja, é que nós precisamos confiar em Deus, mas nós precisamos planejar. Eu li um adágio chinês, um ditado chinês que diz assim: confie em Deus, mas feche a porta. Ou seja, o fato de nós confiarmos em Deus não nos isenta de termos trabalho, ou de estarmos planejando, ou de termos um projeto, um plano nas mãos. Deus vai agir mediante as nossas características. Uma coisa curiosa que tem nas leituras diárias, que está em Esdras, Ageu, Timóteo, Salmos, Jeremias, Zacarias e Neemias, de que tanto Neemias quanto Esdras confiavam em Deus. Esdras teve vergonha de pedir ajuda, porque ele disse que Deus agiria em todo o tempo. Quanto a Neemias, ele não teve nenhum constrangimento e nenhuma vergonha, né? O texto diz que Esdras teve vergonha, mas Neemias não teve vergonha de pedir ao rei a qual ele servia, o rei Artaxerxes, cartas para que ele pudesse comprar madeira, material, para que ele pudesse passar pelas fronteiras e seguir rumo à reconstrução dos muros. Olha só, muitas vezes a gente acha que Deus não vai usar o nosso jeito de ser, a nossa qualidade que temos, ou a virtude que temos. Mas o importante é que nós podemos confiar em Deus e Ele vai agir mediante também as nossas características. E, para que a gente não fique muito longo aqui, eu quero concluir com você o que a lição está falando. Espero que você tenha curiosidade de ler. A lição está muito, muito objetiva, está muito assim clara, dá para a gente entender, não está cansativa, enfadonha, mas para pensar tem aqui 3 coisas. Você identifica alguma insegurança em sua vida? Pensa aí, o que você ainda não está seguro na sua vida? Vamos pensar na sua vida pessoal, profissional, familiar. Vamos pensar também na sua vida na igreja. Tem algum projeto, algum empreendimento que você está e que você não se sente capaz de segui-lo? Você já colocou diante de Deus? Ou você começou sem sequer planejar acerca de como você ia fazer? Lá em Mateus, eu acho que Mateus não, é Lucas, Jesus chama a nossa atenção de que alguém que vai construir uma torre tem que sentar e planejar. Um rei que vai à guerra, ele tem que ver se a quantidade de soldados que ele tem dá para vencer o inimigo. Qual é a maior qualidade de Esdras e Neemias que você poderia extrair desse momento? Eu acho que a gente pode pensar aqui, uma de imediato, que eles confiavam em Deus e confessavam suas fraquezas e as suas dificuldades. E outra coisa que eu sempre falo e achei muito bom a colocação aqui do pastor Alonso Colares. Perdão, é Alonso? Deixa eu ver aqui. É Alonso Colares mesmo. É o seguinte, a gente precisa continuar durante toda a nossa vida, independente do momento que estejamos vivendo, ou independente da quantidade de coisas que já aprendemos e absorvemos na experiência da nossa vida. A gente tem que ser sempre ensinável. Então, ou seja, sempre disposto a aprender. E outra coisa, uma das melhores formas que nós conciliamos aprendizado é quando nós dispomos também a ensinar as pessoas. Isso vai mostrar a nossa capacidade de proatividade, ou seja, de se antecipar aos problemas, e vai mostrar o quanto nós podemos realizar enquanto servos de Deus. Não tenha medo de recomeçar. Que essa lição de hoje você possa se dar conta de que o desafio atual que recebemos nas nossas mãos não deve ser algo para nos desanimar, e sim para a gente provar da grandeza desse Deus que muito quer nos ajudar. E eu penso o seguinte,
Se estamos falando em recomeço, da ideia de trabalho. Não é nada demais lembrar um versículo da Bíblia que fala acerca de trabalho. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, na sua primeira carta, no verso 58, diz assim: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu espero que você tenha um bom estudo, um bom recomeço de EBD virtual e que você tenha coragem de admitir, de confessar e dizer que você não sabe e se tornar ensinável nos momentos difíceis da vida e você ser um bom professor nos momentos em que isso requerer também, Deus requerer isso de você. Porque quando nós passamos conhecimento, nós começamos a perceber de que não sabemos tanto assim e por isso devemos continuar a ensinar. Que o recomeço desse ano, que o recomeço das atividades da igreja, nos pequenos grupos, na EBD, nos cultos, nas celebrações, seja o objetivo, mas que a gente não tente fazer isso sozinho. Sabe por quê? Porque o nosso tema desse ano diz que somos um. E o versículo que está aqui é: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Isso está em 1 Coríntios 12, 26. Que Deus te abençoe e bom estudo.